Fala moçada, tudo bem com vocês? Nesta videoaula nós continuaremos falando sobre termoquímica, mais especificamente sobre entalpia padrão. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Ismael Carneiro, sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos novos. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, o assunto de hoje, entalpia padrão. Bom, o que é entalpia padrão? Vamos por partes. Entalpia é a energia que está armazenada dentro das substâncias e que essa energia ela pode sair na forma de calor e aí nós teremos uma reação química. A palavra padrão é para a gente poder dizer quais as condições que essa medição foi realizada. Então, por exemplo, foi combinado entre os químicos, entre os cientistas, que a condição padrão é de 25 graus Celsius e 1 bar de pressão. Esse 1 bar equivale a 0,987 atm, quase 1 atm de pressão. Então, as condições padrões para medição das energias das substâncias, que são as entalpias, é exatamente essa, 25 graus Celsius e 1 bar. Então, toda medida termoquímica feita nessas condições, dizemos que está nas condições padrões. Tudo bem. A palavra entalpia, ela pode significar duas situações. Ela significa energia, mas ela pode ser só o Hzinho ou ΔH. Beleza. O que uma quer dizer, o que outra quer dizer? Vamos lá. Quando tiver só a letrinha H, sem o delta, sem a variação, significa que é a entalpia da substância. Como essa substância encontra-se nas condições padrões, nós vamos colocar um símbolo de zero na frente desse H. Então aqui nós dizemos que é a entalpia padrão de uma substância, tá? De um indivíduo, vamos dizer assim. Agora, quando nós temos o ΔH, aqui já não é da substância, aqui já é de uma reação, de uma transformação, já é de um processo que tem início e tem fim. Porque se tem delta, tem variação. Se tem variação, é porque tem o antes e tem o depois. Então, quando a gente vê o ΔH com símbolo de zero na frente, significa que é uma medida de entalpia de reação no estado padrão. Então, aqui é para substância, então vamos marcar, aqui é para substância, tá? E o de baixo aqui é para uma reação, para uma transformação. Tranquilo? Só que assim, nem sempre a gente vai falar assim, ó, calcule a variação de entalpia da reação. Às vezes vai dizer assim, ó, qual é a entalpia da reação. Então, às vezes a gente vai omitir a palavra variação e vamos trabalhar só com a palavra entalpia. Então, fique atento, tá? Entalpia da substância só vai a letrinha H e entalpia da reação é o ΔH. Tranquilo? Beleza, mas vamos detalhar uma informação que não fica tão clara em muitos livros e apostilas. Bom, é isso daqui, ó. Algumas substâncias receberam, isso foi, vamos dizer assim, aleatoriamente decidido ali pelos cientistas, que algumas substâncias receberam entalpia igual a zero, arbitrariamente é a palavra correta. Então eles escolheram algumas substâncias que receberiam entalpia igual a zero. Por que isso, professor? Por causa do seguinte, é impossível ao ser humano pegar uma substância e dizer qual é o conteúdo de energia absoluta que tem dentro dela. Ele não consegue quantificar isso, tá? Então, o que acontece? Em vista dessa impotência humana, da capacidade humana, foi-se, então, colocado um ponto referencial. Vamos falar assim, ó, se nós colocarmos um conjunto de substâncias como o ponto referencial zero de entalpia, nós conseguimos quantificar o quanto outras substâncias distanciam desse zero. Então, o que acontece? Algumas características que têm que ser cumpridas pela substância para ter entalpia zero. Quais são essas características? Está aqui já no quadro para vocês. Bom, primeiro, basicamente, a substância ela tem que estar na condição padrão, que é 25 graus Celsius e 1 bar de pressão. Perfeito. Agora, quais são as características mais importantes? A primeira delas é essa daqui, ó. A substância ela tem que ser simples.
Professor, o que é isso? É ser uma substância simples? É ser uma substância humilde? Não. Ser uma substância simples significa dizer que é uma substância constituída apenas de um único elemento químico. Tá? Então, é aquilo que a gente aprende lá no primeiro ano, entre substâncias simples e substâncias compostas. Substância simples é feita de um elemento só, e substâncias compostas é feita de 2 ou mais elementos. Então, toda substância simples que esteja nas condições padrões, elas vão ter o conteúdo energético zero. Não significa que não tem energia dentro delas. Significa que o conteúdo que existe dentro delas é a referência de uma escala. Ela é zero. Tanto é que vai ter substâncias com conteúdo de energia abaixo de zero, negativo. Significa que existe energia negativa? Não. Significa que essas substâncias terão energia a menos do que as substâncias com entalpia zero, que são as substâncias simples no estado padrão, ou nas condições padrões. Beleza. Mas o senhor escreveu o que é alótropo mais estável? Sim, porque nas substâncias simples, em alguns casos, vai existir o fenômeno de alotropia. O que é alotropia, professor? Lá do primeiro ano, vamos lembrar. É um fenômeno pelo qual um elemento químico ele consegue produzir mais de uma substância simples. Exatamente. Quais são os casos mais famosos? O caso do oxigênio e do ozônio, eu até já coloquei aqui, ó, O2 e O3. Todas essas duas substâncias é feita de um mesmo elemento, que é o elemento oxigênio. Então o elemento oxigênio consegue produzir o O2 e o O3. Ah, então as duas são simples. Exatamente. E são simples do mesmo elemento. Então, somente uma delas vai ter o conteúdo energético, ou seja, a entalpia padrão igual a zero. E é a mais estável. Professor, mas como que eu vou saber quem é mais estável entre as duas substâncias, entre os dois alótropos? Bom, mais estável nós vamos utilizar aqui como sinônimo para nos facilitar, como a substância mais comum, tá? Por quê? Porque na natureza é mais comum, tem mais probabilidade de acontecer, de existir, as coisas que são mais estáveis, pois tudo tende à estabilidade. Então, a que ter mais quantidade, for mais comum, ela é a mais estável. Então, qual é a mais comum, o O2 ou o O3? O O2 tem muito mais abundância, ele é muito mais comum aqui no nosso planeta Terra, no nosso universo, o universo onde nós vivemos, é o O2. Então, aqui é o O2 que receberá entalpia zero. Mas vamos por partes, até nós chegarmos lá. Eu coloquei aqui algumas substâncias, 7 substâncias, só para a gente poder bater o martelo no conteúdo energético delas, ou seja, a entalpia delas. Eu coloquei aqui o H2. O H2 é uma substância simples, é um gás, a 25 graus Celsius e 1 bar de pressão, e ele não tem alótropo. Então eu tenho aqui uma substância simples, as condições padrões. Qual é a entalpia dessa substância? A entalpia dessa substância, no estado padrão, ela vai ter energia zero, 0 kJ, 0 calorias, é zero, tá? Eu tenho aqui o hidrargírio, Hg, que é o nosso mercúrio. O mercúrio, a 25 graus Celsius e 1 bar de pressão, ele está no estado líquido. Então, se o mercúrio estiver no estado padrão, ou nas condições padrões, a entalpia dele também será zero. O ferro, que é um elemento que é sólido a 25 graus Celsius de temperatura e 1 bar de pressão. Então, o ferro nas condições padrões, então vou colocar aqui o símbolo do padrão, entalpia padrão do ferro é igual a zero. Zero. Tranquilo? Aqui já tem um caso de alotropia. Entalpia no estado padrão para o grafite e entalpia no estado padrão para o diamante. Tanto o grafite quanto o diamante são feitos de apenas um elemento, são substâncias simples. No caso aqui, eles são feitos do mesmo elemento, que é o carbono, é um fenômeno de alotropia. O carbono tem a capacidade de formar 2 ou mais substâncias simples e tem condições de formar até mais, mas eu coloquei as duas mais conhecidas, que é o grafite e o diamante. Qual dos dois é mais comum? É mais comum você ver no dia a dia grafite ou diamante? Grafite. Então significa dizer que o grafite, energeticamente falando, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele é mais comum. Então a entalpia do meu grafite é igual a zero. E a do meu diamante? Por enquanto eu não sei qual é, mas uma certeza eu tenho. Ela não é zero, então ela é diferente de zero, tá?
Porque ele não cumpriu todos os requisitos, ele cumpriu quase todos, mas não todos. Ele é simples? Ok, o carbono diamante é simples. Ele está a 25, está em um bar de pressão. Bom, ele está nas condições padrões, porém, ele tem alótropo, ele é o alótropo menos estável. Se ele é o alótropo menos estável, então ele não cumpriu esse requisito aqui. Então, ele não tem entalpia igual a zero. Tudo bem. Agora é o seguinte, o O2 e o O3. O O2 é substância simples, está nas condições padrões e é o alótropo mais estável. Então, a entalpia padrão do meu O2 é zero. E a do O3? Mesmo sendo simples, está nas condições padrões, ele não é o alótropo mais estável, ele é o menos estável. Então, ele é diferente de zero. Por enquanto, eu não sei. Mas nós vamos falar sobre os valores dessas substâncias ainda, tá? No decorrer das videoaulas seguintes. Bom, então, uma vez que os cientistas eles atribuíram entalpia zero para algumas substâncias, eles conseguiram então mensurar de outras. Tudo bem que são valores relativos, mas pelo menos é possível usar esses valores relativos para calcular entalpia de várias outras substâncias relativamente. Tudo bem? Então, olha aqui, eu coloquei aqui uma escala só para a gente poder clarear o que eu estou falando até agora. Eu tenho aqui um eixo só, somente o eixo Y. No eixo Y, que é a entalpia padrão, em quilojoules, que é o mais utilizado em termoquímica. Bom, aqui no zero, ou seja, quem são as substâncias que têm entalpia zero? Aí eu coloquei aqui 3. Coloquei aqui o H2, o O2 e o carbono grafite. Então eles ficam aqui, nesse nível, no nível zero. Aí eu vou ter outras substâncias que vão estar acima ou abaixo. Então, por exemplo, substâncias compostas. Com toda certeza, a entalpia nunca será zero de uma substância composta. Sempre será diferente de zero. Tá? Se for uma substância composta, não interessa se ela está a 25 graus Celsius e um bar de pressão. Ela tem entalpia diferente de zero. Tá? Porque a principal característica para ter entalpia zero é ser simples. Se ela já não é simples, esquece. Então, por exemplo, a água no estado gasoso, estado de vapor, ela tem uma entalpia de menos 242. Nossa, o conteúdo energético da água é negativo, ela está devendo energia? Como nós já falamos, essas entalpias de substâncias são relativas. Então, se a substância simples tem entalpia zero, o conteúdo energético da água no estado de vapor é menos 242, ou seja, é 242 vezes menor do que o conteúdo energético da substância simples. Então tem menos energia dentro da água, no estado de vapor, do que no H2, no O2, por exemplo. Tá? Estou começando a entender. Então quer dizer que o C2H6O, que é o etanol, o álcool, ele tem um conteúdo energético de menos 280. Então o conteúdo energético dentro dessa substância é menor que o que está dentro da água de estado de vapor? Exatamente. Tá? É menor, o nível de energia é mais baixo. E o CO2, que é o dióxido de carbono, é menos 394, é menor ainda. Então a energia que tem dentro dessa substância é menor que a que tem dentro dessa, que é menor que tem dentro dessa, que é menor que tem dentro de todas essas que tem entalpia zero. Agora, por outro lado, existe outra substância que tem entalpia acima de zero. Por exemplo, o ácido iodídrico, o HI. Essa substância tem entalpia mais 26, significa que o conteúdo energético dentro dela é 26 vezes maior do que as que têm entalpia zero. E vai ser bem maior do que as outras que são negativos, tudo bem? Eu até coloquei aqui o O3, que é o ozônio. O ozônio tem um conteúdo energético de mais 142 kJ. Olha o tanto de energia que existe dentro dessa substância. Isso é em relação ao ponto zero, a nossa referência, que são as entalpias padrões das substâncias simples. Tudo bem? Então o interesse de fazer essa entalpia padrão ser igual a zero é a gente conseguir dizer qual é o conteúdo energético de outras substâncias. Se isso não fosse feito, se essa artimanha, se essa estratégia não fosse realizada pelos cientistas, pelos químicos, ou seja, não fosse colocado arbitrariamente substância simples igual a zero, nós não teríamos como dizer qual é o número, né, do conteúdo energético da água, do etanol, do CO2, do ácido iodídrico, do ozônio e de outras mais substâncias. Não teríamos como. Ainda que relativamente, essa estratégia nos dá uma possibilidade. Então, eu sabendo aqui que o conteúdo da água é menos 242 e
o do etanol menos 280, mesmo que isso seja relativo à minha referência, eu sei então que a água é uma substância que tem mais energia que o etanol, por exemplo, conteúdo energético. Tudo bem? É para isso que serve. E eu vou, para poder melhorar essa explicação, entender um pouco isso que parece um pouco sem sentido, pegar substâncias e dizer que elas têm energia zero, tá? Eu vou explicar para vocês tipos de entalpia. Nós vamos entrar nas entalpias de formação, para a gente poder ter um pouco mais de noção sobre essa estratégia tomada lá atrás pelos cientistas. Tudo bem? Eu agradeço você, espero que você continue nas próximas videoaulas. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.